Amém? Todos já sentaram, né? Glória a Deus. Nós vamos continuar com o nosso tema, né? O Ministério do Espírito Santo. Desde a primeira semana deste mês de fevereiro, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. E nós vamos falando cada vez mais. Tem pessoas que têm receio de falar sobre esse tema, e muitas vezes nós somos tomados desta dificuldade de falar sobre o tema, devido a maus exemplos, mas eu não posso me basear em maus exemplos, exemplos carnais, para desqualificar e desmerecer qualquer espécie de ação do Espírito de Deus na nossa vida, tá? Esse tem sido um problema e às vezes também levando a gozações com coisas sérias, né? É preciso então que a gente aprenda com seriedade cada vez mais, e é nesse intuito, e propositadamente não estamos falando de exemplos, de mais exemplos, de exemplos de que aconteceu aqui, do que aconteceu na rua Azusa, do que aconteceu em outros lugares, mas nós estamos focados no que está na Bíblia, tá? Uma outra questão, quando envolve o Espírito Santo, nós somos seres emocionais, tá? Não resta dúvida que, vez por outra, nós estamos em um culto, estamos em uma reunião, e a nossa emoção é tocada. Isso é normal, mas o culto, ele não é algo para ser emocional. Culto é racional. É culto que a gente faz sabendo o que está fazendo de forma racional. Mas não significa dizer que em determinados momentos a gente se emocione. Pode sorrir, pode chorar, tá? Mas nós não podemos utilizar pregações, mensagens para emocionar, certo? O objetivo não é emocionar para que o ambiente fique diferente. O objetivo é anunciar a palavra de Deus, tá? Nós temos certeza que o que está na Bíblia, o que está escrito na palavra, tá? É poderoso, traz mudanças, traz vida, e eu creio plenamente nisso, tá? Então, o fato de estarmos falando e meditando nos textos bíblicos, ele por si só é suficientemente capaz de gerar dentro de nós a vida que nós precisamos ter. Não é por nós mesmos, é pela palavra de Deus, tá? Mas quando a gente conhece algo, fica mais fácil da gente andar naquele ambiente, da gente poder fazer algo. Quando a gente conhece a região, a gente sabe por onde é o melhor caminho. Quando a gente conhece sobre determinado assunto, a gente sabe como é que a coisa deve funcionar. Então, quando a gente conhece o Espírito de Deus e Ele se deixa conhecer, primeiramente, hoje, pela sua palavra, não foi assim no início, porque não havia o Evangelho, a palavra de Deus escrita, mas hoje ela está aí. Então, hoje a gente pode dizer, primeiramente pela sua palavra, quando a gente se deixa, a gente pode conhecer o Espírito Santo. E aí a gente vai saber muitas coisas, tá? Uma igreja que ela é omissa a falar do Espírito Santo, uma igreja que ela não se aprofunda no conhecimento do Espírito Santo, com certeza é uma igreja fria, ainda que seja zoadenta.
Deu para entender? Uma igreja que ela é omissa, que ela se omite a conhecer, a viver no Espírito Santo, a ter experiência no Espírito Santo, ainda que ela seja barulhenta, ela é vazia. Ela não tem poder para vencer nas trevas. E essa é a grande diferença, tá? E aqui nós vamos então ler alguns textos. Eu acredito que não vai dar para a gente vencer tudo hoje, mas a gente continua, né? Batismo no Espírito Santo. Um tema que para muitos é polêmico, mas a Bíblia é muito clara. Não tem polêmica. Não tem conflito. A gente cria conflito quando a gente força a interpretação. A gente cria conflito quando a gente quer criar uma história. Às vezes, eu ouvi muitas informações de um historiador muito conhecido. E quando ele fala de história, eu tiro o chapéu. Mas, por diversas vezes, eu vejo ele querer impor a história de uma forma distorcida para convencer as pessoas do que o que a Bíblia está dizendo não é o que ela está dizendo. E aí, eu não concordo. Aí fica sério, né? Por isso a gente tem que estar bem atento. Conhecer a palavra de Deus, conhecer Bíblia. Então, Atos 1:8, começa dizendo assim para nós: mas receberão poder. O que significa poder? Mas ele está dizendo para não só 12 apóstolos, porque Matias tinha completado a casa, mas ele está falando para os 12 apóstolos, está falando para um grupo de 70 que foi enviado, que provavelmente estava ali, tá? Estava falando para um grupo de mulheres que estavam todos juntos, e ele chega para aquele grupo todo e diz: mas receberão. Não é Pedro, você vai receber poder, os outros não. Ele está dizendo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então ele está falando algo para um grupo que o acompanhou o tempo todo, ouviu seus ensinos, e agora ele está prestes a deixar este grupo, porque ele está voltando para a sua terra natal, que é o céu, né? Ele está voltando, e ele está dizendo, receberão poder. Agora, o que é esse poder? Nós encontramos alguns pregadores distorcendo de uma forma agressiva, abusiva, estranha, quando eles dizem que está recebendo poder, é que se a pessoa tocar nele vai levar um choque elétrico, vai ter um choque elétrico, vai levar uma descarga elétrica. E a gente vê isso. Ou quando ele jogar o seu lençol, vai cair muitas pessoas. Estranho isso. Estranho, porque a Bíblia, ela vem para nós, o objetivo é mirar no homem, para que ele, na sua vida, distante de Deus, seja clareado os seus olhos, e ele mude o seu caráter. Tudo na Bíblia que é para o homem, a busca é para que o homem seja
uma nova criatura. Não é para fazer ninguém com sucesso, ninguém onde se corra os milhares para tocar. Isso é criação humana. Mas ele está dizendo que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para ser testemunhas. Onde? Em todo lugar. O texto diz aqui, em todo lugar. Na Sibéria, na Antártica, na África, Montese. Então, nós recebemos poder pelo Espírito Santo para sermos testemunhas no Montese. Não é para ser más testemunhas no Montese. Para ser testemunhas de quem Cristo é. Essa é a diferença. Por isso, a gente tem que atentar para as coisas. E aí nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de batismos, tá? Nós encontramos aí, pelo menos, umas 4 referências de batismos, tá? E vamos entender o que é um batismo. Primeiro, a Bíblia fala do batismo de sofrimento experimentado por Jesus Cristo. Ele chega e diz: vocês podem beber do meu cálice, vocês podem participar do batismo que eu vou passar. Então, esse batismo que está falando aqui é um batismo experimentado no sofrimento de Jesus Cristo. É um batismo que só Ele passou, tá? Segundo, é o batismo de água realizado por João Batista. Tem diferença entre o batismo de João e o terceiro, o batismo de água em Cristo, batismo cristão, que chegou a ter até um conflito. João, eles estão batizando lá do outro lado do Jordão, e está do lado de cá, tem concorrência agora do outro lado. A gente batiza o batismo de João, e lá do outro lado tem o pessoal lá batizando também, do outro lado do Jordão. Um do lado de cá e outro do lado de lá. E tem o batismo do Espírito Santo. Muita gente, quando a gente fala batismo do Espírito Santo, tenta tirar essa palavra. Se pudessem, tirariam essa palavra da Bíblia, por não encarar o significado dela, ou por querer levar a outro caminho. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o batismo do Espírito Santo, tá? A palavra batizar, todos vocês que foram batizados nas águas, sabem bem direitinho o que é batizar, né? Batizar, ela vem de 2 palavras, tá? Mas para a gente é mais precisa pela origem da palavra grega do que da hebraica, né? Que a palavra batizar do grego é baptizem. É mais fácil dizer do hebraico, que é vilar. As duas significam que a palavra batizar quer dizer submergir. Ou seja, mergulhar. Não se sabe, eu creio que no início da história, a utilização de pouca água para se batizar estava relacionado com a falta de água, certo? A falta de água era a questão de batizar. Batizar crianças não é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina que se incorporou a uma
religião, a católica, onde tinham a ideia, por causa de perseguição, que era necessário batizar as crianças, senão elas morreriam sem Cristo, ou sem a salvação. O que contraria a palavra de Deus. Criança que ainda não tem entendimento, não precisa confessar pecado, logo não precisa se batizar. E grosseiramente passou a se utilizar isso, e a gente sabe que é utilizado dentro de uma igreja que se diz usar a Bíblia Sagrada, mas distorce completamente. Não estou falando mal aqui de igreja nenhuma não, mas estou falando de atitudes que acontecem. Então, batismo quer dizer exatamente submergir, tá? E aí, você desce as águas, a gente está acostumado a isso, né? Então, o que é batizar é mergulhar. Batizar é desaparecer e reaparecer. Porque em determinado momento, pode ser até questão de segundos, mas você some diante das águas para depois voltar. Esse é o batismo nas águas, tá? Mas o batismo nas águas é um reflexo, ele é exatamente um reflexo do batismo espiritual, ou seja, do batismo do Espírito Santo. Ele faz agir concreto, materializa aquilo que é para acontecer no mundo espiritual. Aí outros vão dizer, e a gente vai caminhar nesse sentido, dizer, na hora que eu sou batizado nas águas, eu também sou batizado no Espírito. Mas a gente precisa primeiro saber qual é o significado de batismo, qual a razão dele, né? O que a gente entende no homem quando aceita Jesus Cristo, o João ele batizava para arrependimento. O que significava o mergulhar, o submergir em João? Era que a pessoa estava se arrependendo do modo de vida que estava levando. Quando chega Jesus Cristo, ele amplia mais esse conhecimento para dizer que o batismo, ele é o arrependimento acompanhado de um novo nascimento. A pessoa está nascendo de novo, está sendo uma nova criatura. Esse é o batismo nas águas. Mas o que importa para nós é o batismo no Espírito Santo, certo? Depois da ressurreição e antes do seu retorno ao céu, Jesus deu instruções, né, importantes a seus seguidores. Lucas 24, 49. Lucas capítulo 24, 49. Enquanto nós estamos lendo os textos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. E se você entende o texto, você fala com o Espírito Santo aí e diga, eu quero isso na minha vida. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero... tenho 50 anos de crente, mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, ele anda em novidade de vida. Então, se eu tenho 50 anos, eu ainda hoje vivo novidade de vida. Hoje eu ainda passo experiências novas com Ele. Não é assim? É. E aí, Lucas 24, 49 diz, e eu lhes envio, Jesus falando, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha só, agora nós vamos conhecer algumas palavras aqui e sentar no seu significado, gente. Se a gente ler com cuidado, a gente já está vendo que algo aqui está para acontecer. Ele diz, fica aí na cidade até ser revestido do poder do alto. Então nós encontramos algumas palavras
que eu queria que você prestasse atenção a elas. Primeiro, batismo, que nós estamos falando aqui. Hoje é dia de batismo, tá? Então, batismo, mergulhar. Segundo, cheio. Nós confundimos ser batizado no Espírito Santo em ser cheio do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Terceiro, revestido. E quarto, templo. O batismo, nós vimos que é você ser mergulhado e desaparecer. Mas o que é que acontece? Quando você mergulha, você tem uma experiência exterior, não é interior. No batismo das águas. No batismo do Espírito Santo, também não é uma experiência interior, é exterior. Porque o batismo do Espírito Santo leva ao que chamamos de revestimento do Espírito Santo. Ser cheio não é uma experiência exterior, porque você não enche uma garrafa dessa por fora. Se ela estiver vazia, você enche dentro. O templo, ou a casa que somos nós, temos duas partes. Entenda bem isso. Nós temos duas partes. Nós temos o interior da casa. Paulo nos diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Então, o templo tem duas partes. E se somos o templo, nós temos duas partes. Primeiro, é a parte de dentro. Primeira coisa que tem que acontecer com a gente. Por que é que a gente vive numa fraqueza miserável? É porque a gente não entende a Bíblia. Primeira coisa que acontece, a operação do Espírito Santo no homem, nós vimos domingo passado, no João capítulo 16, que ele vem convencer, ou seja, ele vem falar aqui, mas onde é que se processa a mudança? No interior. Quando ele chega para Nicodemos, ele diz: é necessário você nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ter acesso ao reino dos céus, não pode ter o reino dos céus. É preciso nascer de novo. O nascimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando a gente nasce de novo, começa aqui dentro. O que é que acontece? O Espírito Santo vem. Porque não há somente a presença de Jesus Cristo dentro de você e o Espírito Santo não. Não há somente a presença de Deus e não ter Jesus Cristo nem o Espírito Santo. É necessário vir Jesus, sacrifício, primeiro, e com ele vem Deus Pai e vem o Espírito Santo. E entra. Mas ele fala uma coisa, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você sabe o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? É que quando você fica cheio do Espírito Santo, você está pronto para suportar. A diferença é essa. A ação do Espírito Santo que faz a gente encher e transbordar, ela, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós suportamos, tá? Nós suportamos as perseguições, nós vencemos o pecado. Você não vence o pecado por ser batizado no Espírito Santo. Você vence o pecado por ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dentro.
Aí quando você está cheio do Espírito Santo, que o pecado vem, você tem força para dizer não. Não sei se vocês não estão entendendo, diga assim, eu não estou entendendo mais nada, tá? Aí eu volto para começar tudo de novo. Mas é um ponto muito importante, e eu quero ser o mais claro possível, porque nós temos uma jornada de vida com Cristo. Não estamos aqui para competir com a igreja, com essa, com aquela, ficar chateado porque alguém está pregando ali ou está lá. Isso é mesquinho. Nós estamos aqui, gente, para experimentar a glória de Deus na nossa vida e abençoar as pessoas. Esse negócio está fazendo confusão com aquela, porque aquela igreja tomou aquele pessoal dali. Não existe isso não, isso é mesquinho. Nós temos que amar, abençoar, é outra história. Mas vamos lá. Então, ser cheio do Espírito Santo quer dizer que você suporta perseguição, que você vence o pecado. E o outro detalhe importantíssimo: ninguém consegue ter o fruto do Espírito. O pessoal diz frutos, né? Ninguém consegue ter o fruto do Espírito se não tiver cheio do Espírito. É por isso que dentro das igrejas está cheio de confusão. Por quê? Vazio do Espírito. Por que que tem confusão? Por que que eu brigo? Por que que eu me arranho com o irmão? Por que que eu fico chateado com as pessoas facilmente? Tem gente que fica chateado até com o vento. Por quê? Vazio do Espírito. Cheio do Espírito, o fruto do Espírito prevalece. E eu não vou falar de Gálatas 5, depois você vai olhar lá o que é o fruto do Espírito. Estamos falando de batismo. Mas para a gente entender a diferença, tá? Porque a gente confunde. Não, você ter o dom do Espírito e ter o fruto do Espírito é a mesma coisa. Não é. Fruto do Espírito é do Espírito. Você não vai ser longânimo, bondoso, amoroso, dominar-se a si mesmo, se não for o Espírito Santo dominando você. Eu desafio a começar em mim. Se não for Ele, eu estou liquidado. Eu estou liquidado, né? Os irmãos estão rindo, né? Acho que está gostando aí da história. Mas, quando a gente fala de batismo, a gente fala de algo por fora. Quando a gente fala de revestimento, a gente fala algo por fora. Quando você quer impermeabilizar uma parede, você bota uma cerâmica, ou bota uma tinta diferente, né? Ou você bota uma manta, né? Bota uma manta. Quando a gente quer impedir de que algo entre, a gente reveste com alguma coisa na parede, né? E hoje, eu de experiência própria, eu fui num local nosso, porque a pessoa que fica embaixo diz, rapaz, olha aí como é que está cheio d'água aqui, né? Por quê? Porque está passando, né? É preciso revestir para não passar. E o revestimento do Espírito Santo em nós é exatamente para nos capacitar de ser testemunha. A grande diferença é essa. O revestimento não é para a gente não pecar. O batismo no Espírito Santo não é para a gente não pecar. O revestimento, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que é uma cobertura, né? Que foi coberto, que foi recoberto, que foi revestido, tá? Ele quer falar também que foi tapado, que foi envolvido, que encapa, que recobre, que forra, que reboca. Então, tudo é pelo exterior. É isso que a palavra de Deus está falando, da ação do Espírito Santo em nós, depois que nós aceitamos Jesus Cristo e nós somos cheios do Espírito Santo. Ele vem não é uma segunda bênção, como as pessoas falam, de forma pejorativa. Ele vem com uma capacitação protetiva,
para que você vá testemunhar. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você está pronto para suportar as pancadas. Tiago morreu à espada, né? Aquele diácono primeiro, Estevão, estava cheio do Espírito Santo. Quando você lá diz, Estevão cheio do Espírito Santo, morreu por Cristo. Então, ser cheio é você estar preparado. Ser revestido é que você está avançando para testemunhar. Porque se você não sabe, devia saber que Satanás não dorme dia e noite querendo acabar com a sua vida. Viu? Não precisa ter medo dele, não. Se a gente fosse ter medo de Satanás, é uma tristeza. Porque quem tem Deus, Jesus, que derrotou tudo, vai ter medo de assombração? Né? Então vamos lá. A promessa a qual Jesus se referiu era o Espírito Santo. João 14, 16 a 18 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, Ele está conosco, e Ele estará em vocês. Ou seja, no dia que aconteceu, coincidentemente ou não, tem gente que diz é o pentecostal, né? Porque foi no dia da festa de Pentecostes de Israel, foi no mesmo dia que ele veio de uma forma definitiva. Ele veio 10 dias depois que Jesus subiu. Acho que ele ficou batendo um papo lá com Jesus Cristo lá em cima, traçando as coordenadas para vir. Porque ele sobe e 10 dias depois o Espírito Santo desce para essa forma. Significa o quê? Que o Espírito Santo não estava na terra? Estava. Mas ele vinha em uma nova missão. Atingir aqueles que estavam esperando a promessa. Esta não era uma nova promessa, o Espírito Santo havia sido prometido desde os tempos do Antigo Testamento, né? Joel 2, 28 a 29, a gente já leu várias vezes, né? Que se cumpriu em Atos 2, tá? E aí nós vamos ver algumas questões da evidência do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitos propósitos nas vidas dos crentes, tá? Muitos. Por que ele tem muitos? Muita gente, não, ele só vem para convencer a gente depois que a gente é convertido, pronto, ele para. Não. O Espírito Santo tem mais coisa para oferecer a gente do que a gente possa imaginar. Mas o que isso significa? Significa que cada vez mais nós podemos entender os mistérios do céu e aplicar a nossa vida a uma vida de sermos irrepreensíveis e amorosos. Quanto mais você conhece os mistérios de Deus, mais você ama o ser humano e quer que ele se converta. É porque é diferente, gente. A gente não está pregando o evangelho porque vocês vão dar conta daquela vida que você não evangelizou para ela, ela foi para o inferno. E a gente fica com medo de evangelizar. A gente vai por uma motivação de medo. Mas não é isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio para mudar a nossa estrutura, para sermos aquele que quer ver as pessoas sendo salvas.
É diferente, tá? E um dos principais propósitos do Espírito Santo, sem dúvida, é fazer do cristão uma testemunha poderosa do Evangelho. Aí fica difícil a gente falar de que eu tenho um dom assim, eu tenho um dom acolá, eu tenho esse dom, mas eu não sou testemunha do Evangelho. Porque o propósito do batismo, do revestimento, é fazer você uma testemunha firme do Evangelho, avançar, tá? Atos 1:8, já lemos, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês para ser testemunha, né? A verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo foi imediatamente visível na vida do apóstolo Pedro. A gente conhece Pedro, o Pedro que conhecia Jesus. Olha, Pedro conhecia Jesus, Pedro foi batizado nas águas, Pedro foi ao Monte da Transfiguração, Pedro era da equipe seletíssima, porque tinha a equipe seleta dos apóstolos, e ele era um dos 3 que estavam nas missões mais de mistérios de Jesus Cristo. E Pedro estava lá no Monte da Transfiguração. E Pedro viu, acompanhou Jesus Cristo em todos os sinais que Jesus Cristo realizou. Mas Pedro negou. Pedro virou as costas para Jesus Cristo. Se quebrantou muito, mas o que aconteceu? Ele era um cara impulsivo, era meio grosseiro, violento, mas medroso. E pode, tem muito assim, viu? Que você acha que é um cara perigoso, mas na hora que o perigo real está pronto, ele, é o primeiro deixar a mulher dele lá e correr e se esconder. Pode ter certeza, tá? Então Pedro, ele era assim. Mas, naquele dia que o Espírito Santo ele estava em oração, eles estavam ali em constante oração juntos, e naquele dia que o Espírito Santo desce, o que acontece? Pedro toma a palavra, prega, e aí é que está a diferença do batismo. Depois do batismo, depois do revestimento, 3.000 pessoas se achegam para a igreja, tá? Às vezes a gente faz um esforço grande, né, para levar uma pessoa a Cristo, é um sacrifício, mas é porque é o esforço nosso. Se a gente se atentasse e dissesse para o Espírito Santo: eu quero ser só o instrumento, só o vaso de barro, mas seja tu o que move, a gente ia ver outras coisas, a gente ia ver coisas grandiosas, tá? Então, nós encontramos ali, foi cerca de 3.000 pessoas, foi o poder do Espírito Santo na igreja primitiva que produziu a extensão do Evangelho por todo o mundo. O livro de Atos é um registro deste testemunho poderoso que foi a evidência do batismo no Espírito Santo. Quando você olha para o livro de Atos, você não consegue ver o livro de Atos sem o Espírito Santo. Já notou? Você não consegue. E o livro de Atos é o livro da história da igreja. É Atos da igreja. Ele está ali como Atos dos Apóstolos, mas não foi Atos dos Apóstolos, não, foi Atos da igreja. Tá? E a gente não consegue ver Atos, o livro de Atos, sem que a gente esteja vendo o Espírito Santo de forma real, de forma dinâmica, ativa.
tá? Tem pessoas que querem fazer do Espírito Santo na sua vida, pasmem, dentro de igrejas, como Simão mágico, chega para Pedro e diz, rapaz, quanto é que tu quer para poder me dar esse negócio aí? Pasmem que dentro da igreja tem pessoas querendo comprar as coisas espirituais. Mas não é por compra, é por renúncia, é por fé. Então, nós encontramos aqui, só falando sobre batismo no Espírito Santo, cerca de 7 passagens, tá? A respeito de batismo no Espírito Santo. Mateus 3,11, eu os batizo com água, João falando, para o arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo? Primeira passagem. Segunda, Marcos 1,8. João diz, eu os batizo com água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Quem é que causa o revestimento na nossa vida? Quem causa o batismo no Espírito Santo nas nossas vidas? Jesus Cristo. Muitos se confundem lá na frente, não vai dar para a gente ver hoje, mas muitos se confundem achando, eu aceitei Jesus Cristo, e acham que quando você aceita Jesus Cristo, você é batizado no Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, gente, para ser uma nova criatura, porque batismo está relacionado com testemunhar, com vivência, com avanço nas trevas. Lucas 3,16, diz assim, terceiro texto, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. João 1,33, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou, né, Deus enviou João, né, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora observe, os 4 evangelhos estão falando que Jesus batiza com o Espírito Santo. E por que é que a gente tem que ser omisso? Por que é que a gente não tem que crer? Por que é que a gente não tem que abrir o nosso espírito e o nosso coração para do nosso interior a gente pedir para que Ele nos batize? E muitos têm falado de púlpito como se falar isso fosse até pecado. Porque a gente está pedindo o que já recebeu, ou o que a gente está diminuindo a Jesus Cristo. Mas aqui tem uma prova em 4 evangelhos, 4 evangelhos fala a mesma coisa, que aquele que estava chegando, ele é quem batiza os que fazem parte deste organismo vivo que chama-se igreja, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Ele batiza você. Não é preciso eu chegar e chamar aqui à frente, ter que ficar clamando, não. Ele faz essa operação em você. Não é chamar atenção para alguém. Ele pode usar uma pessoa? Pode. Ele pode usar um servo seu, impor as mãos, você batiza? Pode, porque ele é soberano. Porque ele tem poder para tudo. Mas quando nós temos conhecimento, a palavra, quando a Bíblia chega para nós, nós temos muito mais possibilidades de experimentar esta glória na nossa vida do que aqueles que não tinham nada para ler, não tinham nada para conhecer, e nós conhecemos. E então por que perder a oportunidade, né? Então você
pode ser revestido e com toda a simplicidade levar muita gente à libertação, a ser livre. E ele continua então, em Atos 1:5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em Atos, Jesus falando para os seus discípulos, né? E a gente tem 10 dias, né? Quando Pedro falou de eventos que tiveram lugar na casa do Cornélio, também ele citou exatamente as palavras de Jesus, Atos 11:16. Então, olha só, lá na casa de Cornélio, Pedro diz assim, Cornélio era romano, né? Aqui a gente já vendo que Deus não faz acepção de pessoas, por isso ele não faz acepção do pessoal de Montes. A gente todos podemos ser cheios do Espírito Santo e sermos revestidos, viu? Tá? Ele diz assim, né? Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 11:16, tá? Paulo também usou a palavra batizar com respeito ao Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é para todos nós. Somos um corpo, nós somos a igreja, tá? Não estou falando aqui de um dom, esse dom aqui, esse outro dom ali. Eu estou falando desse revestimento, que é você ser mergulhado no Espírito Santo e Ele revestir você, Ele cobrir você, tá? E é isso que ele está falando, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, o uso da frase batizar em o Espírito é semelhante que descreveu o batismo cristão em água, tá? Mesma coisa, ou seja, entra em água ou no Espírito, ou em o Espírito, tá? Que dá no mesmo, que é o batismo não tem diferença nenhuma você dizer batismo do Espírito Santo, nem batismo no Espírito Santo, porque tudo está falando de ser mergulhado. Não há diferença. Há uma diferença só na linguagem portuguesa para isso. Mas o sentido não vai poder mudar, porque em qualquer ocasião nós teremos uma cobertura do Espírito Santo. Ele não está só dentro, ele também está por fora da gente. Amém? Nós vamos parar por aqui. Continuaremos quinta-feira sobre alguns eventos que vieram. Vamos ver pela palavra de Deus. Os textos que nós temos colocado aqui, alguém anota. Quando terminar, eu vou passar para vocês, quem quiser, evidentemente, só quando terminar, eu vou passar todo esse estudo do Espírito Santo, tá? Que ele é muito profundo e ele é muito importante para que a gente entenda. Mas a gente precisa ir para a palavra de Deus. Não é pelo que alguém disse, não é pelo que o professor da escola dominical falou, não é pelo que um pastor falou, não é pelo que um teólogo falou, não é pelo que um professor de hebraico, de grego falou, mas é pelo que a Bíblia fala. Nós estamos vendo aqui, nós estamos sendo massacrados com o texto falando a respeito de batismo no Espírito Santo. E é Jesus que faz isso, tá? Porque Ele faz da gente algo diferente.
E não é um ativista. É frutífero. Há uma grande diferença entre eu ser ativista, religioso, e ser frutífero. E às vezes eu nem preciso ser ativista, mas o que eu preciso ser é frutífero. Eu tenho que dar fruto. E às vezes, isso aí é com cada um. Você pensa, rapaz, eu nunca levei ninguém para Cristo. Está errado. Porque não é um microfone, não é você pregar, não é dizer quem quer aceitar Cristo, levante a mão. Não é isso não, gente. É o testemunho ali, e a pessoa vê, e ela querer se aproximar de você, e você conversar com ela, e você orar com ela. Agora, o que acontece? Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo. Por quê? Porque eu digo, eu nunca tive essa coragem. Claro, porque não pode ser de você. De você não se extrai nada. É do que o Espírito Santo em Cristo Jesus processou dentro de você, e o que Jesus Cristo, pela sua palavra, processou por fora de você, e o que Ele mesmo vai fazer usando você. Não é você. Isso não tem nada a ver com você, pessoa. Tem a ver com a sua fé e a sua disponibilidade. Essa é a grande diferença. Ouvir. O que foi que aconteceu com Filipe? O Espírito Santo disse, corre, chega esse carro. Ele correu e chegou. Não foi Filipe, foi o Espírito Santo, gente. E nem eu, nem você é diferente de Filipe. E a igreja de Jesus Cristo, ela tem que acordar. É o último tempo. Nós não temos mais tempo para ficar esperando mais 100 anos, mais 200 anos. Nós estamos no último tempo. Então é com a gente que Ele quer usar. Aí é com cada um, né? Mas eu creio que quando você se deixar, se libertar, se soltar, dizer assim, eis-me aqui, eu quero experimentar, eu quero participar, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, eu quero ter estas experiências, Ele vem sobre você. Ele vem, porque você não é inferior a ninguém. Ele quer você junto dele. Você pode se achar feio no espelho, pode se achar, sem graça, se achar um monte de coisa. Ele não acha. Ele ama você. Ele quer você do lado dele. E Ele quer você na eternidade. Essa é a grande diferença. A maior parte das coisas que acontecem com a gente é fruto de doença da alma. A gente adoece na alma, aí fica se comparando. Se você se compara com os outros, nós nunca fomos chamados para nos compararmos a ninguém. Nós somos chamados para sermos adoradores do Senhor e confiar nele. Então a gente fica se comparando, aí a gente se bloqueia, se chateia, fica com raiva da igreja, fica com raiva das pessoas. É por causa dessas emoções, está entendendo? Doente. Mas quando a gente toca o céu, conhece o Senhor do céu, e a gente já conhece, Ele vai fazer coisas grandiosas. Temos lutas? Continuaremos. Dificuldade na terra? Teremos, mas teremos aquele que nos ama conosco o tempo todo. Amém?